Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Davi Rocha, sou mestre em matemática aplicada, professor universitário desde 2010, trabalho com Python, R, com análise de dados desde 2017, sim, mais focada, né? Com linguagem de programação, antes trabalhava mais com Excel, essas coisas, né? Desde a minha formação, aí eu conheci o Python e R, análise de dados é na área de saúde, então a ideia aqui é que a gente crie uma jornada de como que eu analiso dados, como que eu faço ciência de dados, né? Usando essas linguagens. A ideia é que você não instale nada. E por que isso, né? Por que essa ideia de não instalar nada? Porque sempre que alguém quer começar a programar, alguém iniciante, o que acontece? A pessoa tem que instalar um monte de coisa, baixar um monte de pacote, instalar Python, instalar R, instalar Anaconda, tem que configurar um monte de coisa, que ideia escolher, VS Code, RStudio, dependências. Às vezes um pacote não funciona naquela versão, aí você tem que ficar fazendo um monte de coisa, venv, um monte de coisa que você tem que entender um monte de nome. Aí a sua máquina, às vezes, ela não aguenta. Então, a ideia é que você não precise de nada dessa parte, que você foque realmente na programação e, né, na análise de dados. Por isso que eu escolhi uma forma diferente. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o Google Colab, uma solução na nuvem. Então, por que o Google Colab é interessante, pessoal? Você não precisa instalar absolutamente nada. Você precisa apenas da sua conta Gmail, né, aberta. Você vai usar ele diretamente no seu navegador. Poderá acessar recursos aí muito bons, poderosos de CPU e GPU, o que vai te ajudar a fazer análises aí robustas. Ele é colaborativo, ou seja, você pode compartilhá-lo facilmente, dar permissão para alguém acessar, assim como você faz Google Sheets, Google Docs, né, porque ele está lá no seu Google Drive, né? Então, bem tranquilo. Vou mostrar já como que a gente instala o Google, como a gente instala, né? A gente não vai instalar nada, como a gente acessa o Google Colab, tá bom? Então, passo 1, seu primeiro notebook. Opa, palavrinha nova, notebook. Sim, os arquivos do Google Colab são chamados de notebook. São arquivos, né? Quem é cientista de dados está acostumado com esse nome, né? Notebook, mas é assim que a gente chama. Então, como que eu crio o meu primeiro arquivo, o meu primeiro notebook, né, no Google Colab? Você acessa aí pelo Chrome, colab.research.google.com. Já vai abrir uma tela parecida com o Google Colab. Você vai lá no cantinho, vai ter um escrito arquivo, você arquivo novo notebook. Você clica, ele vai abrir uma outra abinha com o seu notebook. Ele já vai estar criado instantaneamente, já salvo no seu Google Drive e você já está pronto para programar. Olha que beleza. Você já começa a programar, não é legal? Vamos lá então. Passo 2. Primeira linha que aparece ali no Google Colab, você já pode digitar seu código. E o primeiro que você vai digitar é esse. Print, um comando em Python, abre parênteses, entre aspas, olá mundo. Digitou nessa linha, clica nesse triangulinho deitado aqui, inclinado, ou digita Shift Enter. Ele vai aparecer exatamente esse resultado aqui, olá mundo, que é o que você pediu. Print olá mundo, ou seja, escreva para mim aí, né? Mostre para mim olá mundo. E ele mostrou. Tudo bem? Então você já consegue fazer código em Python, né? Que beleza. Mas você fala, não, eu sou time R, eu quero trabalhar com R, não quero saber de Python. Não tem problema. Você pode abrir um novo arquivo, depois, da mesma forma, vai em editar, clique em configurações de notebook e escolhe a opção. Vai aparecer a opção Python 3, se não me engano, R e Julia. Você clica em R e pronto. Clique em salvar e você já vai poder fazer seu primeiro código em R. E você vai fazer o mesmo código, vai escrever print olá mundo do R. A mesma função print funciona para os dois. Claro que isso é só uma coincidência, tá? Porque, em geral, elas são bem diferentes as linguagens, tá bom? Print olá mundo, shift enter no triângulo aqui inclinado, deitado e ele vai te dar o resultado. Olá mundo. Muito legal, não? Ou seja, você está pronto para programar. Então, o que você faz? Pode começar a explorar. A gente vai fazer a nossa sequência aqui, a nossa jornada de ciência de dados, mas você já pode começar a fuçar, né? Então você vai poder fazer análise de dados, botar planilhas, bibliotecas, pandas e playar, visualização de gráficos usando pacotes incríveis, tanto do R quanto do Python, fazer, né, ou treinar, né, ou ajustar parâmetros aí de modelos de machine learning. Vamos lá? Então agora, mão na massa, vamos lá ver como que a gente abre
né? O Google Colab. Eu estou aqui no meu Chrome e vou digitar aqui colab.research.google.com. Já apareceu aqui para mim. Cliquei e apareceu essa tela, que já é o Google Colab, já está nele. Você fecha aqui, clica fora, como a gente viu lá no PowerPoint. Clica em arquivo, novo notebook. Pronto, ele está abrindo um notebook no seu Google Drive. Primeira coisa que eu faço quando eu crio um arquivo, nomeia. Coloca o nome aqui, ó, que é o nome e a extensão do arquivo, porque essa extensão você não apaga, tá? Coloca só o nome. Então, meu notebook, meu underline notebook Python, underline, tudo com underline, né? Tá aqui, notebook underline Python. Então eu posso agora fazer código, né? Posso colocar texto aqui se eu quiser. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou escrever aqui, Python, porque estamos em Python, né? Primeiro código, como que eu sei que está em Python? Eu vou colocar uma coisa que só aconteceria em Python. Eu vou importar o NumPy, que é um pacote de cálculo numérico em Python. Importe NumPy asNP. Então eu estou importando o pacote NumPy, cálculo numérico, dando um apelido para ele, NP. Shift Enter. Olha que legal. Importe NumPy asNP. Tá aí, tá funcionando. Legal? Como que eu sei ainda? Vou insistir um pouquinho mais. Vou escrever uma lista em Python, que é um container aí com números 1, 2, 3, 4. Shift Enter, rodou o código, rodou, não exibe nada, né? Opa, esqueci uma coisa, né? Você percebeu? Eu não coloquei Olá Mundo. Então eu vou aqui em cima, ó, print Olá Mundo, que era o primeiro código, né? Senão a gente não aprende programação. Pronto, tá aqui, print Olá Mundo. Aqui é uma lista em Python, posso exibir essa lista, print lista. Pronto, estou em Python. Agora vamos ver como que a gente faz isso em R. Então eu vou vir arquivo, novo notebook, que também vai ser salvo, e vou escrever esse arquivinho, meu, underline, notebook, underline, R. Tá? Então tem o arquivo em R. Vou colocar um texto aqui, vou escrever R, porque agora está codificando em R. Vou chamar um pacote aqui, library, Tidyverse, por exemplo. Library Tidyverse. Salvando, tá rodando. É para confirmar se a gente está em R ou não, né? Então, parece que sim, né? Vou escrever aqui o vetor, vou atribuir aqui para ele, ó, uns números, 2 e 3. Vetor em R. Tá demorando um pouquinho aí. Haha, por que não deu certo? Porque eu não mudei, né? Percebeu? Olha que interessante. Editar. Lembra? Tem que mudar aqui, né? Configuração de notebook. Tá Python ainda. Lembra? Eu não mudei. Então, vamos lá. Interessante, né? Viu? Ele tá como Python aqui, pro padrão. Quando eu mudo aqui para R, olha que legal. Salvar. Vamos tentar de novo? Então, vou tentar de novo agora. Library Tidyverse. Rodou, olha que interessante. Apareceu algumas coisas aqui, né? Mas isso é só, como se diz? Warnings, né? Não são só observações. Por quê? Porque no R tem alguns pacotes aí que tem funções com o mesmo nome, né? Então pode causar conflito, tá? Te mostrando como que você pode evitar o conflito. Não se preocupe com isso. Criei o vetor aqui, né? C1, 2, 3. Vou dar Shift Enter, rodar e pronto. Posso ver quem é esse cara. Print V. Pronto. Print 1, 2, 3. Tá funcionando. Tanto o R quanto o Python você pode já programar. A última coisa que eu não falei aqui, esse cara aqui embaixo, tá vendo? Esse cara aqui é o Gemini. Gemini, acho que está na versão 3 agora, se não estou enganado. Você consegue, se der erro no seu código, você pode perguntar, fazer perguntas para ele te ajudar. Tá? Eu não recomendo você ficar usando toda hora. Você tentar entender, né? Tentar descobrir o problema. O que eu estou errando tal. Meditar sobre isso. A ideia é que você não fique toda hora consultando a IA. Quando é um problema mesmo que você não está conseguindo resolver, aí você consulta a IA, tá bom? Era isso por hora. Espero que tenha sido útil essa introdução. Perceba que você pode programar, tá? Sem precisar instalar nada. Então, no próximo vídeo, provavelmente a gente já faça a nossa primeira análise aí, né? Como que eu importo um Excel, um CSV e já fazer as primeiras análises dos nossos dados usando aqui o Colab, tanto no R quanto no Python, tá bom? Obrigado. Espero aí que tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.